Louvado. Amém. Caríssimos irmãos e também irmãs que são inscritos no canal, aqueles que também não são. Hoje o que me traz aqui para falar com todos vós é uma pequena palavra, irmãos, que tem grande poder. Algo que muitas das vezes nos falta nos momentos difíceis da nossa vida, da nossa jornada. E que muitas das vezes nós deixamos de lembrar ou esquecemos por motivo da nossa luta diária que passamos durante os momentos em que vivemos aqui na Terra, momentos que muitas das vezes nos têm deixado tristes, abatidos, e muitas das vezes também nos alegramos do Senhor por saber que Ele é o nosso amado pastor e que nada nos faltará. Então é esse versículo, irmãos, simples, puro, e que Deus me traz em frente para falar com vocês. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nos momentos em que nós estamos pensando que está tudo perdido, irmãos, que não temos mais saída para as nossas situações e que encontramos as dificuldades da vida, porque todas as coisas que existem nesse mundo terreno são, vamos dizer assim, passageiras, irmãos. Até a nossa vida aqui na terra é passageira. Vocês podem escutar o canto dos pássaros, vocês estão percebendo? Como eles louvam a Deus já na manhã, nas árvores, cantando e glorificando o nome do Senhor, pela tão grande bondade que Deus tem feito para com eles, como dizendo também: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Às vezes, irmãos, nós achamos que está faltando tanta coisa. Esses momentos de dificuldade que estamos atravessando no mundo, de crises, pandemias e outras dificuldades. Cada um tem a sua, cada um tem o seu problema. Mas aqui eu quero deixar uma palavra de ânimo, embora pareça que o meu rosto, o meu semblante está triste, mas o meu coração está sentindo a presença de Deus para dizer para vocês: o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Não quer dizer que não vai faltar lutas, não vai faltar guerras, não vai faltar dificuldades, não vai faltar momentos em que você vai ter que enfrentar gigantes na tua vida. Como no passado o povo de Israel, irmãos, teve que enfrentar muitas dificuldades até chegar na terra que Deus lhes havia prometido. Hoje também, irmãos, nós, para chegar no objetivo que Deus quer que nós cheguemos, às vezes encontramos dificuldades, mas não devemos desanimar, irmãos. Quero dizer para vocês que tenho visto muitas obras e eu sinto de contar alguma coisa aqui para exemplo, para que fique de exemplo para todos vocês, irmãos. Uma determinada vez eu estava muito abatido, triste, irmãos, na minha casa, e a necessidade havia batido na porta do meu lar. Eu estava morando no Brasil e eu não pertencia mais à denominação a qual antigamente eu era. E naquele momento, irmãos, me entrou uma aflição muito grande no meu coração, porque eu sabia que, além de eu estar enfermo, uma depressão muito forte, eu não tinha ali recursos nenhum, porque mesmo que eu estivesse já na perícia médica no Brasil, estavam todos os funcionários em greve e eu não tinha de onde buscar um sustento. Não vou dizer para os irmãos que estava passando fome, tinha alguma coisa na minha casa, mas era muito pouco.
e o meu organismo não estava habilitado para comer aquelas coisas, porque eu estava passando por um momento a qual eu havia sido há pouco tempo sido desprezado daquela denominação onde eu estava, irmãos, e me senti abandonado. E naquele momento, quantas coisas não passou na minha mente, irmãos, quantas coisas. Quando a gente não está preparado, ainda Deus não abre os nossos olhos, nós achamos que está tudo perdido, não é? Naquele momento eu entrei dentro do meu carro, fechei a porta do meu carro, fiquei ali sozinho e comecei a conversar com Deus. E perguntei para o Senhor: Senhor, Tu ainda estás comigo? Me dá um sinal, Senhor, porque eu preciso de ter um sinal da Tua parte. E naquele momento o meu telefone celular tocou de um outro país, irmão. Do país da Ucrânia, onde eu tenho um amigo e um irmão que hoje é ancião lá na Ucrânia da igreja Assembleia Cristã. Ele já tinha sido da congregação cristã, mas hoje ele está na Assembleia Cristã. E quando ele me ligou, ele disse assim para mim: irmão, Deus me fez saber que o teu socorro já está chegando. E quando ele acabou de falar aquilo, irmãos, não deu poucos segundos, eu senti que alguém bateu no portão da minha casa. A minha casa tinha um portão muito alto, irmãos. Era de ferro, era de alumínio, não é ferro, era um latão, tipo um aço, não sei o que é aquilo, não me lembro mais. Uma chapa, que ali era muito perigoso, então eu fiz um portão bem alto. Bateram naquele portão, eu não tinha campainha, eu fui atender. Era um casal de irmãos, não vou citar o nome aqui. E aquele casal, irmãos, que bateu na porta da minha casa, também não eram da igreja que eu pertencia mais, mas sem saber de nada, o irmão estava fazendo compras com a sua esposa e Deus falou com ele: faça uma compra e leve para o meu servo, que ele está em necessidade. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, que naquele momento, tudo aquilo que faltava na minha casa, aquele irmão, juntamente a sua esposa, levou. Foi Deus que tocou no coração dele. Um caro irmão, era músico, irmãos, e por alguma coisa lhe tiraram a liberdade de músico, mas eu considero ele muito, muito ele, porque foi um amigo e é um amigo meu até hoje. Não vou só falar o nome para não, que a glória pertence a Deus. E aquele irmão que me ligou da Ucrânia, fazia alguns minutos, aquela profecia, posso dizer, que ele falou, se cumpriu no mesmo momento. Então, o Senhor não me deixou faltar nada, irmãos. Me lembro também, irmãos, que uma vez eu estava passando uma grande necessidade e Deus me mandou numa cidade, irmãos, distante da minha casa, quase 200 quilômetros. E eu estava trabalhando, mas eu não tinha cartão de crédito, irmãos. E o Senhor falou comigo: vai nessa cidade. Eu falei: Senhor, como eu irei nessa cidade se eu não tenho recursos para ir nessa cidade? Pela manhã cedo o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo: levanta, prepara, te arrume, faça a sua higiene, tome o seu banho, prepare a sua roupa e fale com a sua esposa, já colocar algumas coisas no carro, porque você vai nessa cidade. Naquele momento, irmãos, eu entrei, chamei minha esposa, falei para arrumar as coisas e disse para ela que eu iria naquela cidade e que eu iria até ali para poder fazer aquilo que Deus havia me mandado. Então naquele momento eu
comecei a me arrumar para ir naquela cidade, quando de repente, irmãos, parou na frente da minha casa um carro, eram umas 7 e pouco da manhã, isso era num sábado, e parou na frente da minha casa um carro, bateram palma, e minha esposa foi atender, perguntaram por mim, minha esposa falou, meu esposo está tomando banho, e falaram para ela, nós viemos aqui, porque essa noite nós não conseguimos dormir, Deus nos mandou vir aqui, para pegar o carro do seu esposo e colocar combustível. Irmãos, eles encheram o tanque do meu carro. Aí o Senhor falou para mim, está vendo? Eu não mandei você naquela cidade, agora você pode ir tranquilo. E eu fui, irmãos. Fui até aquela cidade. E meu carro era um pouco gastador, né? E fiquei ali, irmãos, e ainda fiz muitas visitas para vários irmãos. Andei muito. A gasolina foi bastante, mas eu gastei muita gasolina. E eu ainda pensei, bom, agora essa semana eu vou ter que trabalhar, não vou ter combustível, embora o meu tanque eu tinha enchido, mas eu tenho a semana inteira para trabalhar. Quando eu voltei, irmãos, daquela viagem, eu entrei na minha casa e estava passando um pouco de dificuldade. E a minha casa tinha aquele portão alto. E dentro da minha casa, do lado de dentro, irmãos, do portão da minha casa, tinha um cacho de banana muito grande, encostado na porta. Eu falei, meu Deus, mas quem colocou esse cacho de banana aqui? Cheguei já de madrugada, e quando eu abri a porta, irmãos, da minha casa, eu encontrei debaixo da porta um papel, um tipo de um vale combustível, e estava escrito assim, nós viemos aqui e você não estava, então deixamos esta banana e esse vale combustível para amanhã você abastecer o teu carro novamente. Irmãos, até hoje estava assinado o nome da pessoa. E eu fui procurar a pessoa para agradecer. Quando eu cheguei até aquela pessoa que eu fui agradecer, ela falou, olha, irmão, deve estar enganado, porque faz muitos anos que eu não desço naquela rua. Não fui eu, mas eu falei, mas estava a tua assinatura. Ele falou, mas como? Se não fui eu. Eu falei, bom, então até hoje eu não sei. Não vou dizer que foi um anjo, que foi. Mesmo porque, irmão, para entrar na minha casa, teria que pular aquele portão. Como uma pessoa ia pular o portão e ainda deixar um cacho de banana, um cacho, irmão. Ainda colocar um valor, um vale combustível, que era um papel de um poço de gasolina que me dava condições de eu completar o meu tanque novamente. Foi mais uma obra que Deus fez, mostrando que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Também uma vez, irmãos, estava eu precisando, irmãos, de fazer uma missão diante de Deus, que Deus havia me mandado, e a igreja a qual eu pertencia, irmão, não me ajudava nesse aspecto. Eu tinha que muitas das vezes ir com os meus próprios recursos. E numa destas vezes, irmãos, o Senhor preparou que eu precisava fazer uma viagem que Deus estava me pulsando no meu coração para ir até a Bahia, irmãos. Não é propriamente só até a Bahia, mas também ir no Vale do Jequitinhonha. E eu estava, nessa época, estava desempregado praticamente. Não desempregado, mas o meu patrão a qual eu estava trabalhando, que nós vendíamos, mexíamos com ferro. E estava muito difícil a situação. E nós naquele momento, irmãos, praticamente não estávamos com venda nenhuma e eu estava sem comissão para me receber. E eu falei, meu Deus, eu era ancião. Eu falei, se eu falar na igreja que eu vou numa missão, logicamente os irmãos poderão querer me ajudar. Mas Deus falou comigo, não fala nada na igreja. Você fala só com 2 irmãos e não fala nada mais para ninguém. Então só contei para 2 irmãos. De repente, irmãos, começou a chegar cestas básicas, mais cestas básicas muito grandes na minha casa. Cestas enormes, irmãos. E
Um determinado irmão, que eu considero muito até hoje, ele tinha uma condição melhor. Ele mandou fazer 200 cestas, irmãos, mais cestas com carne seca, com linguiça seca, com tudo aquilo que o pessoal do Nordeste, do Norte gosta. Só ele me doou 200 cestas. Eu morava numa casa muito pequena, uma casa de Coab, e começou a encher a minha casa, irmãos. Depois chegou mais um irmão, deu mais 10, outro deu 5. Isso eu não falei nada na igreja. Mas aquilo começou a se espalhar entre pessoas que também não eram da denominação a qual pertencia, e cada um sentia de doar uma cesta. A ponto de os irmãos terem uma ideia, não tinha mais lugar para mim e minha esposa. Nós ficamos só com o quarto bem apertadinho, porque até no quarto tinha cestas. E começaram a chegar roupas, a minha sala então ficou até o teto com caixas de roupas, irmãos. E logo em seguida eu comuniquei com um amigo meu que estava indo para lá, e ele tinha uma pessoa que devia uma importância muito grande para ele, e que essa pessoa tinha uma loja que vendia instrumentos, e ao invés de ele cobrar o valor daquela importância que era muito grande, ele pegou aqueles instrumentos, irmãos, e doou tudo para mim. Disse: esse instrumento não é da igreja, esse instrumento é seu, todos esses instrumentos. Eu quero dizer para os irmãos que tinha 11 instrumentos zerados, zero, violino, trombone, flauta, tudo zero na caixa, irmão. E 5 instrumentos usados, inclusive um desses instrumentos era um pistão com a cor assim de ouro. Irmãos, e eu comuniquei com o diácono daquela cidade, ele ficou muito contente, e falei também com o diácono que atendia aquela região, ele ficou muito contente, e falou: irmão, já que Deus mostrou para você, era um irmão muito liberal, muito assim, muito amoroso. Ele disse assim para mim: irmão, faça o que você sentir, sirva a Deus. E quando eu cheguei naquela cidade, irmão, Deus preparou, eu não tinha como levar aquilo. Falei: meu Deus, como é que eu vou levar tudo isso? Eu não tenho condições, porque eu não tinha condição mesmo, irmãos. E nisso apareceu um irmão que tinha lá uma madeireira, ele estava trabalhando com uma madeireira, estava parado um caminhão. Ele cedeu um caminhão truque para que eu pudesse levar aquele material. Mas eu não sei dirigir caminhão, irmão. Então, o que era meu patrão da empresa que eu trabalhava, como estava tudo parado, ele se prontificou a dirigir o caminhão. E eu pensei: meu Deus, o que mais que eu tenho que fazer? O senhor falou para mim assim: agora você arrume médico, enfermeira e medicamento, porque onde você vai não tem posto de saúde e não tem atendimento médico. Então eu tinha um amigo meu, que é o Dr. Charles, né, que hoje ele é cirurgião, sua esposa, a irmã Elaine, uma caríssima irmã. Eu acredito que estão morando em Curitiba. Se alguém tiver alguma dúvida, pode pedir para mim no comentário e eu entro em contato com eles. Eles podem comunicar com vocês que tudo que eu estou falando não é nenhuma invenção e nem para me aparecer, irmão. Naquele momento, irmãos, para mim não ir só, convidei um irmão diácono. Eu poderia ir só eu e os médicos. E de repente, irmãos, Deus fez uma obra. Deus preparou, irmão, de uma forma toda especial, que um irmão também cedeu o carro, um carro bom. E nós fomos até lá, irmãos, escoltando aquele caminhão, por causa de algumas coisas que Deus me fez saber que realmente aconteceu. Quiseram saquear o caminhão, mas nós estávamos escoltando o caminhão, não aconteceu nada. Eu agradeço a Deus, irmãos, que quando chegamos num lugar, eles queriam ir por uma rodovia mais prática. O Senhor falou para mim: nem sempre o caminho mais prático é o caminho que eu quero tomar. Às vezes eu tomo o caminho mais difícil.
Eu falei, nós vamos tomar o caminho mais difícil. Alguns dos irmãos ficaram contrariados, mas como Deus tinha me dado esse sinal desta revelação, nós pegamos o caminho mais difícil, irmão. Quando chegamos num determinado trecho, ainda era de tarde, o motorista do caminhão sentiu sono e pediu para encostar, para dormir um pouco. O dono do carro falou, por que nós não vamos na frente e ele nos alcança? Eu falei, não, irmão, vamos esperar ele dormir e vamos seguir o caminhão. Foi o que Deus me mandou. E aquele irmão ficou um pouco assim, preocupado de nós ficar ali parado, perdendo tempo, até o motorista dormir, tudo. Era de tarde, só ia tirar uma, vamos dizer assim, como diz o brasileiro, uma soneca. Mas quando aquele irmão começou a ficar um pouco assim, triste, que nós íamos ali ficar esperando, estava eu, minha esposa e o casal, o médico e a esposa dele, que era enfermeira, junto comigo, naquele carro, e o motorista. Eu disse, você sabe por que nós paramos nesse posto de gasolina? Era um posto lá no meio do nada, irmãos. Deveríamos estar perto de Minas Gerais, eu não sei o lugar ali, um lugar muito humilde. É porque aqui Deus tem uma obra para fazer. Eles falaram, que obra, irmão? Nós vamos atrasar a viagem. Eu falei, os irmãos ficam em comunhão aqui no carro. Vocês estão vendo aquele frentista lá? Aqui chama bombista, lá chama frentista. Aquelas pessoas que enchem o tanque de combustível, não é? Em Portugal tem outro nome, eu não sei como chama aqui. Eu fui até aquela pessoa sem conhecê-la, saudei, ele falou amém, me saudou também. Eu olhei para ele e disse, para você saber que Deus nos mandou aqui, você saiu da sua casa hoje, e quando foi meio-dia você encostou naquele poste que está ali, e você olhou para cima e disse, Deus, tu não está mais comigo, porque a minha família está passando necessidade, o meu patrão não está pagando, não posso pegar mais vale. E hoje eu tive que falar para minha esposa dar água para minhas crianças. Ele começou a chorar e falou, como é que o irmão sabe disso? Eu falei, eu não sei nada, irmão, mas Deus mostrou para mim que você fez isso. Ele falou, eu fiz mesmo. Então agora suas crianças não vai tomar mais água só não. Chamei os irmãos do caminhão, mandei tirar a lona. E ali, irmãos, Deus preparou compra para aquele irmão. E eu senti que tinha mais crentes naquele lugar. Eu falei, chama todos os crentes que trabalham nesse posto e até aqueles que não, que vocês, enfim, chama todos. E Deus preparou, foi chamado todos os que trabalhavam naquele posto, um lugar muito carente, irmão. E o dono daquele posto, infelizmente, era um homem um pouco mau, irmãos, que ele estava fazendo um trabalho que não é lícito, porque ele fazia as pessoas trabalhar, pagava pouco, como não tinha muito lugar para trabalhar, e as pessoas ficavam sempre devendo para ele. E Deus preparou, irmãos, que foi suprida a necessidade de todos aqueles que trabalhavam naquele posto. E saiu uma senhora com calça comprida, varrendo um banheiro, bem humilde. E Deus falou comigo assim, tá vendo aquela senhora lá? Aquela senhora é minha filha, é minha serva. Ninguém mais saúda ela na igreja, dizem que ela não tem mais o direito da vida eterna, que ela não vai mais entrar no céu. Mas esses homens não têm céu para dar para ela, não tem inferno para dar para ela. Então sabe o que você faz? Você vai lá, sauda ela, diz para ela que o nome dela está escrito no livro da vida e faz uma compra, a compra mais caprichada você faz para ela. E Deus preparou, irmão, que eu fui até a ela, saudei, ela ficou assustada, falou, eu disse, irmã, não lhe conheço, não sei o seu nome, mas o teu nome está escrito no livro da vida. Muitos não te saúdam, muitos dizem que você não é crente, mas esses que estão falando isso não entendem o que é misericórdia de Deus. Deus está com você, não importa a roupa que você está vestida, Deus te perdoou. E o Senhor fala para você, você sirva a Deus e não o homem. E Deus está preparando uma compra para você que você não tem nada em casa. Ela começou a chorar e falou, irmão, eu fui na igreja esses dias, ninguém me saudava, ninguém olhava para mim. E de repente eu senti, Deus falou no meu coração, vou mandar um anjo. Quem sou eu, irmão? Eu não sou nada para ser considerado anjo. Toda a glória seja dada a Deus. Para falar para você que você é uma serva de Deus e vai suprir a tua necessidade. Isso preparou tudo, mas o caminhão era muito grande, irmãos, e eles precisavam de um lugar para... Eles precisavam de um lugar, entende, irmãos, para poder levar aquela... Como levar aquelas compras. Isso chegou uma Kombi velha, irmão.
e era justamente do pregador, um senhorzinho de idade, e a esposa dele que atendia também na obra da piedade naquele lugar. E eu cheguei até aquele carro e aquele frentista falou: meu pai, irmão. Eu fui até ele, ele ia botar 10 reais, eu não sei como é que falava naquele tempo, mas acho que era reais de gasolina. E Deus preparou ali para ele um irmão, saudou ele e mandou ele praticamente quase encher o tanque do carro. E ele pegou aquela Kombi, já com as compras todas separadas, foram colocando na Kombi. Deus preparou uma importância de compra para ele também. Até um irmão que ia ter uma criança recém-nascida e não tinha berço, Deus preparou também. Para resumir, irmão, e aquela irmã que era desprezada, que não era saudada, eu chamei aquele irmão e disse para ele: tá vendo aquela senhora lá, irmão? Que o irmão disse que ela não é serva de Deus, que ela cometeu um erro no passado, ela já está perdoada. E eu vou dizer uma coisa pro irmão: eu sou ancião e digo pro irmão, ela está perdoada, e o irmão não é Deus para colocar ninguém no inferno. Então, essa compra aqui é dela, irmão, é dela, e não é para desviar nada. Aí a esposa daquele senhor, já também uma senhora de idade, olhou para ele e disse: não disse, velho, que eu senti que Deus estava com ela? Ele pediu perdão a Deus e atendeu ela também, irmão. Mudou totalmente a vida espiritual dela. E daí para frente, irmãos, foi só milagre, libertação de enfermidades, de libertação. Estivemos também em umas ilhas, em caravelas, onde não tinha nada, tivemos que alugar um barco para levar as coisas. E Deus fez muito milagre, irmão. E aqueles que estavam necessitados naquele dia, o Senhor supriu toda a necessidade. Foi o pouquinho que nós pudemos fazer, irmãos. E não fui eu que fiz, foi Deus que se usou de nós por misericórdia. Quando fui entregar os instrumentos, o ancião daquela denominação queria ficar com os instrumentos tudo lá. Ele era um ancião antigo. Eu disse para ele: não, irmão, não vou deixar instrumento nenhum aqui com o irmão. Ah, mas isso não é da obra de Deus? Eu falei: a obra de Deus somos nós. E uma coisa eu vou dizer para o irmão: esses instrumentos são meus. Não foi doado para a obra que o irmão está pensando. E esses instrumentos eu que vou sentir de dar para quem Deus me mostrar. O irmão vai ficar só 3, irmão. Ah, mas tem os encarregados que comandam isso. Eu falei: então os irmãos falam para os encarregados buscar os instrumentos onde eles quiserem buscar, porque esses daqui vai ser entregue segundo a guia de Deus. Irmãos, todos os instrumentos que nós entregamos foram para pessoas humildes, pobres, e ali aqueles instrumentos iam ser colocados entre parentes, famílias, e nós não fizemos isso, fizemos o que Deus nos mandou. Para os irmãos terem uma ideia, chegamos num lugar muito humilde, irmãos, e ali naquele lugar Deus preparou que nós levássemos o pistão. E quando nós chegamos, saiu um jovenzinho muito humilde, um chinelinho de dedo muito simples, irmão. E ele falou: sonhei que a carruagem dos anjos de Deus chegavam na minha cidade, e eu sonhei que eles traziam um instrumento para mim. Eu perguntei: como é que era o seu instrumento que você viu? Ele falou: eu vi um pistão da cor do ouro, e era o instrumento que Deus tinha mandado levar para ele. Naquela tarde montamos ali uma estrutura na área de um irmão lá, e montamos ali um consultório e saímos a avisar toda a população daquela região, que era uma população pequena, mas todos os que estavam nas casas, crentes, não crentes, de todas as denominações. E o nosso irmão médico, nós já tínhamos arrumado medicação para diabetes, pressão alta, injeções e tudo, irmão. Tudo consegui com pessoas conhecidas, independente da igreja. E foram atendidas todas as pessoas daquele bairro, irmãos. E o nome de Deus está sendo glorificado. Por isso, irmão, faça a vontade de Deus, pratique o amor, não olhe placa de denominação e nem vá atrás, irmãos, de líderes que se acham exclusivistas. Faça o bem em todo o tempo, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus abençoe a todos, amo vocês, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso eterno Deus reine nos vossos corações. Amém e amém.